Oi, pessoal! Sabe aquela história que a gente aprende na escola de que os continentes estão sempre se movendo bem devagarinho? Pois é. Mas alguém já parou para pensar no que tem a força para fazer isso? Que tipo de motor consegue empurrar um continente inteiro? Então a pergunta é essa, e pode esquecer, não é o vento, não são os oceanos. A força por trás disso é muito, mas muito maior e vem de um lugar que a gente não consegue ver. Para a gente entender essa história direito, a gente precisa fazer uma viagem para o centro da Terra, porque é lá, bem debaixo dos nossos pés, que a resposta está escondida. E vamos dar um nome certo para ele. É o motor do planeta. Porque é exatamente isso que o núcleo da Terra é. É a fonte de energia que dá a partida em praticamente todos os grandes processos geológicos que a gente conhece. E que fonte de energia, hein? A gente está falando de uma temperatura de uns 6.000 graus Celsius. É um número que é até difícil de colocar na cabeça. É uma verdadeira fornalha de proporções planetárias. Para ter uma ideia do que isso significa, essa temperatura toda é a mesma da superfície do Sol. A diferença é que ela está aqui, guardada bem no centro do nosso planeta. É impressionante, né? Mas o que é esse núcleo, afinal? Bom, ele é dividido em duas partes. Lá no miolinho tem um núcleo interno, que é sólido, feito de ferro e níquel, com uma pressão absurda em cima. E em volta dele tem um núcleo externo, também de ferro e níquel, só que líquido, completamente derretido por causa daquele calor todo. Certo. O centro da Terra é um forno gigantesco. Mas e aí? Como é que todo esse calor lá embaixo se transforma no movimento que a gente vê aqui em cima, na superfície? Como essa energia consegue empurrar continentes? É aqui que a coisa fica interessante. Olha, a melhor maneira de visualizar isso é pensar naquelas lâmpadas de lava, sabe? A lógica por trás do que acontece no interior da Terra é a mesmíssima. Esse processo todo tem um nome, convecção, e funciona num ciclo sem fim. Primeiro, o núcleo superquente esquenta a rocha do manto que está logo acima. Essa rocha, ao esquentar, fica mais leve e sobe, igualzinho a cera na lâmpada. Quando chega lá perto da superfície, ela se espalha para os lados e, nesse movimento, ela vai arrastando as placas tectônicas. Depois, essa rocha esfria, fica mais pesada de novo e desce para ser esquentada outra vez, e o ciclo recomeça. Então, todo esse motor funcionando lá dentro tem um efeito direto aqui fora. Essa agitação toda no manto que cria a dança lenta e poderosa das placas tectônicas. E quando eu digo lenta, é lenta mesmo. A gente está falando de um movimento de poucos centímetros por ano. É mais ou menos a velocidade com que as nossas unhas crescem. Outro jeito bem legal de imaginar isso é como uma esteira rolante subterrânea gigante. O manto, se movendo o tempo todo, vai carregando os continentes em cima dele. É por isso que em alguns lugares os continentes se afastam e em outros eles batem de frente. É um processo que ao longo de milhões e milhões de anos redesenha completamente o mapa do mundo. Isso leva a gente a uma pergunta meio assustadora. Já pensou o que aconteceria se esse motor todo parasse? E se o núcleo esfriasse e essa esteira rolante simplesmente desligasse? A diferença seria total. Seria a diferença entre um planeta geologicamente vivo e um planeta morto. Sem o calor do núcleo, o ciclo de convecção pararia. O movimento dos continentes acabaria. A superfície da Terra ficaria parada, estática, sem novos vulcões, sem formação de montanhas. Basicamente, nosso planeta viraria uma rocha inerte no espaço, muito parecida com a Lua. E com isso, a gente chega na grande conclusão. Afinal, por que tudo isso importa tanto? Resumindo tudo, a ideia principal é esta. É o calor que vem lá do centro da Terra que serve como o motor para o movimento dos continentes. É essa energia que mantém o nosso planeta geologicamente vivo, dinâmico e sempre em transformação. E para fechar, um último pensamento. Essa história incrível não para por aí não. Esse mesmo mecanismo, esse núcleo líquido se movendo, cria outra coisa que é simplesmente essencial para a vida existir aqui. O nosso campo magnético. Aquele escudo que nos protege no espaço. Mas como exatamente ele faz isso? Bom, aí já é papo para uma outra conversa.